Louvado seja o nome do Senhor. 1 Coríntios capítulo 1, do versículo 18 em diante, até o 31, vamos ler aqui a palavra e ministrar aqui a mensagem do Senhor. Diz assim a palavra: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor desse século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Pois, visto que na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que a dos homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que a dos homens. Porque bem vedes, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, e nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes, e Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante Ele. Mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloriar, glorie-se no Senhor. Amém? Pode sentar. Meus irmãos queridos, nós estamos aqui dentro de um texto que deveria ser sempre pregado e muitas vezes está sendo desprezado uma mensagem dessa. Tem uma canção da Árvore Cristã que diz assim: tema do bom pregador, o Calvário, né? Não sei se vocês já ouviram essa canção da Árvore Cristã. Tema do bom pregador, o Calvário. Então, tem sido banido de muitos púlpitos a mensagem da cruz, a mensagem da salvação, a mensagem do resgate através da obra que Cristo executou, que Deus nos deu graciosamente através de Cristo. Isso tem sido negligenciado muitas vezes em muitos púlpitos, em muitas igrejas, mas graças a Deus, nesses últimos tempos, eu tenho observado que Deus está despertando aqui e acolá pessoas para pregar essa mensagem, a mensagem da cruz. Porque a mensagem da cruz, ela é o cerne da igreja. Se você observar em 4 pilares ou em 4 etapas a história da humanidade, você vai entender a importância da cruz. Você imagina em 4 pilares, ou 4 etapas, ou 4 fases, ou 4 aspectos, você vai observar a criação, a queda, a redenção e a consumação. Criação, queda, redenção e consumação. Na criação, na redenção, na criação, na consumação, na queda, tudo ali aponta para a redenção, aponta para a cruz. E a mensagem da cruz é a mensagem que incomoda as trevas. Porque quando eu falo da cruz, eu falo do maior sacrifício verdadeiro e santo que ocorreu neste planeta, e nenhum outro haverá tamanho este. Quando eu falo da cruz, eu falo do resgate, não de uma pessoa importante, mas de um vil e desprezível pecador. A cruz não quer dizer que nós éramos tão importantes que foi necessário, ou que foi de forma graciosa Deus enviou, porque nós éramos importantes para que Ele morresse na cruz. Não, a cruz mostra como eu e você, nós somos desprezíveis pecadores, homens e mulheres mortos em ofensas e pecados, que se não fosse o sangue derramado no Gólgota, na cruz do Calvário, não estaríamos aqui hoje como estivemos agora, adorando e louvando a Deus. Começamos a cantar, eu sei que alguns irmãos chegaram depois por causa das adversidades, algumas coisas que aconteceram, mas nós sentimos a presença sublime da parte do Senhor aqui, em adoração e louvor a Deus. Ele nos visitou graciosamente, e muitos não compreendem isso, não entendem isso. Isto brota da cruz, mina da cruz, vem direto do Gólgota, vem direto do sangue derramado. Agora você olha comigo o que Paulo está dizendo, porque a palavra da cruz é loucura para quem perece.
aqueles que não querem, aqueles que rejeitam o Evangelho, aqueles que não dão ouvido à voz do Evangelho, eles desprezam. E a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Você viu a diferença para um e para outro, o que significa a cruz? Irmã Cleide, por exemplo, para uns a cruz é desprezível, para uns é loucura, é uma coisa que não faz sentido, nem nexo, um homem morrer nu ou seminu, sangrando até a morte numa cruz. Isso para muitos é uma coisa assim, obsoleta, abjeta, sem sentido, sem razão, sem necessidade. Mas para nós que somos salvos, que entendemos o Evangelho pela palavra de Deus, entendemos que lá na cruz a nossa vitória foi dada, lá na cruz a vitória da igreja, lá na cruz os salvos são redimidos, lá na cruz a igreja alcança graça diante de Deus. É na cruz que o homem vai chegar diante do Senhor, porque se ele não passar pela cruz, ele não vai ser feito filho de Deus, e se ele não for filho de Deus, ele não tem parte com Deus. Se não tem parte com Deus, vai ouvir: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, naquele grande dia. Mas se eu chego na cruz, que pode ser loucura para os que perecem, mas para mim e para você, para a igreja do Senhor, é o poder de Deus. Eu quero o poder de Deus. Nós temos que observar o seguinte: Paulo fala em Romanos 1 e o versículo 16: não me envergonho de Jesus, não me envergonho do Evangelho de Jesus, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do gentio, depois primeiro do judeu e depois dos gentios. Nós temos essa chamada. Olha, observem comigo, irmão, dois versículos agora aqui, versículo 26 e o versículo 27, presta bem atenção. Eu vou ler o 25, 26 e 27, aqui mesmo de Coríntios. Porque a loucura de Deus é mais sábia, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. O que quer dizer isso aqui, irmãos? Deus é fraco? Deus tem fraqueza? Qual é o ponto fraco de Deus? O ponto fraco de Deus é que se alguém se quebrantar diante dele, ele não aguenta. Deus não tem ponto fraco. Deus não tem fraqueza. Mas o que está escrito aqui, olha bem, vamos ler comigo. Leia, versículo 25: porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte que os homens. O que quer dizer isso? O que significa isso? Eu vou compreender isso a partir do momento que eu ler novamente, entendendo agora os versículos. Eu vou ler a partir do versículo 18. Porque a palavra da cruz é loucura para quem perece, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Você quer poder de Deus? Então tenha a mensagem da cruz no centro da sua vida, teu evangelho, como primazia na sua vida, o evangelho é o poder de Deus. Observe, porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor, o questionador deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Pois visto que na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Olha para cá. O que quer dizer isso? O mundo, quando Paulo escreve naquele contexto ali na Grécia, eles buscavam os gregos. Você vai observar que os judeus, verso 22, pedem sinal. O povo judeu queria sinal. O tempo todo ele chegava diante do Senhor: Senhor, mostra-nos no sinal do céu que creremos em Ti. Que sinal o Senhor nos dá para que creiamos que o Senhor é o Messias? Lá no Gólgota crucificado, as pessoas diziam: desce da cruz, que é um sinal, então vamos crer em Ti. Lá no Gólgota, desce da cruz, porque vamos crer em Ti. 3 anos e meio aproximadamente ele pregou, ele curou, ele ensinou, ressuscitou mortos, curou enfermos, curou leprosos, curou cegos, multiplicou pães, andou sobre as águas, fez maravilhas e mais maravilhas, que diz o texto lá em João, que se fossem escritos livros não caberiam. Tanto foi o milagre e as obras que Cristo fez, e isso não serviu de sinal. Eles queriam sinal ainda, e aqui continua: os judeus pedem sinal, e os gregos buscam sabedoria. Um pede e outro busca, porque você bem entende que os gregos eram muito cultos. Há muita coisa na cultura atual que é oriunda dos gregos da antiga Grécia. Há muitos costumes, há muitas coisas na medicina, na arte, na ciência, na cultura, na artes cênicas, muita coisa que veio, ainda está atuante no meio
da sociedade? Que vem dos gregos. Eles buscam sabedoria. Agora, para os judeus que querem um sinal, olha para mim aqui. O que você acha bonito? Alguém imponente num carro cheio de pompa, de roupas reluzentes, com músicas, com tamborins, com adufes, com muita coisa, um séquito atrás dele, uma procissão atrás, ele cantando e cantando, ou alguém numa cruz, com o rosto ensanguentado, uma coroa de espinho, rasgando seu couro cabeludo. Os irmãos bem sabem, um cortezinho na cabeça, um corte, dói demais, e os espinhos eram grandes, 3, 4, 5, 6 centímetros, que entraram, rasgaram o couro cabeludo do meu Senhor, do seu Senhor, e eles batiam com uma vara na sua cabeça para aquele espinho entrar. Tu não és o rei? Profetiza e diz que está te batendo, cobriu o rosto dele com um pano e batia nele, e seu rosto ficou ensanguentado. E vocês sabem que eu trabalho no pronto-socorro, e no pronto-socorro eu vejo um monte, por exemplo, eu vi, chega pessoas ensanguentadas ali, aquele sangue vivo, vermelho dizendo, e aquele sangue preto já coagulando ali, grudando no seu cabelo, grudando na sua barba. Ele que apanhou por minha culpa, deram bofetadas, deram soco no rosto do meu Salvador. Você imagina um homem chegar e cuspir no rosto do outro, que coisa desprezível. Fizeram isso com o Messias, fizeram isso com Jesus, fizeram isso com o meu, seu Salvador. Batiam nele, cobriu com o pano, batiam nele, profetiza, diz que te bateu. Mostra um sinal, mostra um sinal, se você é o Messias mesmo, dá um sinal para nós. E batiam nele, e seu rosto sangrava, e cuspiam, puxava lá aquele catarro, cuspiam no rosto dele, e batiam nele, e o açoitaram. Mas açoitaram severamente. Nas correias do chicote havia pedaços de osso e outros pedaços de chumbo, de metal. O osso rasgava a carne, lacerava, arrancava pedaços da carne para bater. E aqueles pedaços de metal, chumbo, magoavam lá dentro. Com um soco, com uma porrada mesmo. Já fez no arte marcial, não sabe o que é tomar um chute na coxa, um chute na costela. Aquilo ali, e ele ali, como um cordeiro mudo, por nossa causa, por causa da igreja, por causa dos meus pecados, por causa dos teus pecados, por causa dos pecados daqueles que iriam chegar-se diante dele pela sua santa misericórdia. E de repente batiam, cuspiam nele, colocaram uma cruz pesada no seu ombro, e a cruz não era dele, a cruz era minha, a cruz era sua, a cruz era nossa. Ele vai levando ali, cai, pega alguém para ajudá-lo, porque está debilitado, sem comer, apanhando, sendo açoitado, o sangue caindo, escorrendo, o seu corpo ensanguentado, o seu corpo tomado de sangue vermelho, carmesim, escorrendo, santo, e de sangue coagulando, preto ali, uma cena horripilante, uma cena horrível. Eu posso dizer que eu trabalho numa situação de hospitalar que eu vejo constantemente chegam pessoas baleadas, esfaqueadas, pessoas que sofreram acidente de carro, de moto, com motosserra, com aquelas maquitas que arranca dedo, pedaço, gente que arranca sem orelha. Já vi de tudo um pouco ali, e é horrível. Mas é um corte, 2, 3 no máximo. Agora imagina inteiro, machucado, da cabeça aos pés. Ele certamente estava com dor de cabeça. Certamente a pressão dele estava lá 22 por 15, sei lá. Certamente sua dor foi intensa por causa do pecado que eu cometo e que você comete. Da cabeça literalmente até os pés, porque seus pés também foram cravados completo, rasgaram sua carne, rasgaram seus ossos por causa do pecado. Qual é o problema da igreja? Qual é o problema do mundo? Não é falta de um político bom, não é falta de uma boa distribuição de renda, é uma falta de Deus. O problema do mundo é o pecado, e o pecado traz tragédias, traz consequências terríveis, horripilantes. Imagina a cena, ele com dor, com fome, e a crucificação não era na palma da mão, era aqui, ó, nesse meio aqui, ó. E quando crucificava ali, ele tinha que ficar em pé, e se ele descesse o corpo por causa do peso da dor, dava asfixia, pesava,
apertava o pulmão, ele não conseguia respirar por causa da dor, porque o peso e cansava. Aí ele levantava, quando levantava, suas costas estavam rasgadas dos açoites, ia passando na madeira ali, e as costas passando na madeira, ia rasgando mais ainda, e apertava a coroa de espinho, que doía mais ainda, e doía mais o pé ainda, e ele ficou ali das 9 até as 15, 6 horas, sofrendo na cruz por meus e pelos teus pecados. E a dor era intensa. Aí eles olham para um texto desse que diz: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Porque se ele foi para a cruz, eu posso ter certeza que amanhã existe para mim, porque na cruz ele morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou, e vivo está, e vive para eternamente ser o nosso Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Está entendendo isso, querido? Olha bem, eu li com vocês, porque a loucura de Deus é mais sábia que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte. O que é loucura e a fraqueza de Deus? Ali Deus mostrou, olha aqui, ó, um ponto fraco, vocês acham que é fraco, mas é forte, porque na cruz, Jesus venceu a morte, venceu o pecado, venceu os demônios, venceu o Satanás. Na cruz, ele despojou os principados e potestades, e eles triunfou em si mesmo, está à destra do Pai, e intercede por nós. Ele é o nosso advogado. Você pode adorar, ele pode exaltar, porque a cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. A cruz é o poder de Deus. Mas é uma loucura. É uma loucura para o judeu que é um sinal, mas isso é um sinal. Um homem sangrando até a morte, o presbítero Carlos. Um homem sangrando até a morte, irmã Priscila. Isso é um sinal. Isso é o sinal. Este é o sinal. Aleluia. Ele diz: João Batista olhou e viu: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Se ele não fosse para a cruz, nós não teríamos socorro, não teríamos salvação, não teríamos solução, mas ele foi para a cruz. Agora escute. Escuta bem isso. Verso 21. Pois, visto que na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, era a sabedoria de Deus apresentada ali. Olha, o meu filho, ele diz assim o texto, Deus enviou o seu filho, diz o texto, o Cordeiro de Deus, peraí, o seu filho, o Cordeiro de Deus, o melhor de Deus já veio. Muitos dizem: o melhor de Deus está por vir, pensando na bênção, no emprego. Meu querido, tudo isso aí é secundário. O melhor de Deus já veio. E se ele não viesse, nosso destino seria o inferno. Mas como ele veio, morreu no meu lugar, morreu no seu lugar, derramou seu sangue, sofreu dores extenuantes naquela cruz. Ele veio, mas também ressuscitou. E quando ele ressuscita, ele diz: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Aleluia, aleluia, aleluia. Ele dá todo o poder nos céus e na terra. Escute bem. Verso 21. Pois visto que na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria. Nós não éramos do mundo? Éramos do mundo, nascemos no mundo. Mas Deus nos tirou do mundo para sermos do seu povo, para sermos do seu rebanho, para sermos dos seus santos, para sermos nação santa, povo adquirido, povo peculiar, povo exclusivo de Deus. Agora sim, que Deus prova o seu amor por nós, que morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Olha comigo, verso 21. Pois visto que na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Algumas vezes, meus irmãos queridos, perguntam para mim, alguns irmãos que estão começando a pregar: pastor, o que eu faço para pregar? Como é que eu faço para pregar? Você tem que ler a Bíblia, tem que orar. Não, mas como é que é? Irmão, aprenda uma coisa: a mensagem do Evangelho é a mensagem da cruz. Quer pregar bem? Pregue a cruz. Quer falar com poder? Fale sobre a cruz. Quer falar sobre graça e bondade? Fale sobre a cruz. Quer falar sobre juízo e condenação? Fale sobre a cruz. Se eu falo sobre a cruz, eu falo sobre a maior obra que existiu e que existe, que está ainda operando, que é a obra de Deus, julgando na cruz toda a humanidade. Quando ele fosse levantado, lá em João 3, atrairia todos para si. O que quer dizer isso? Como todos para si? Quer dizer que todos serão salvos? É evidente que não. Nós sabemos que não. Mas o que quer dizer que atrairia todos para si? Porque na cruz são atraídos os salvos,
os que vão ser redimidos pela sua misericórdia e atraídos aqueles também que um dia estarão diante dele, que rejeitaram a sabedoria de Deus, que amaram a sabedoria do mundo, a inteligência do mundo, o poder do mundo, o dinheiro do mundo, a riqueza do mundo, as famas, o sucesso e assim por diante, mas desprezaram o poder. Você quer poder, irmã? Então receba de Deus a palavra do Evangelho, a cruz de Cristo que salva o perdido pecador. Essa é a mensagem que interessa para a igreja. Agora observe, vamos aqui comigo para encerrarmos. Não posso me demorar, porque temos muita coisa ainda para fazer. Mas para os que são chamados, olha aqui, não, verso 25. Porque os judeus pedem sinal, e os gregos buscam sabedoria. Eu quero sabedoria, eu quero filosofia. Para a filosofia quer dizer amor ao conhecimento. Filosofia, amor ao conhecimento. Eu quero conhecer. Eles tinham o costume de chegar os judeus ali, os gregos, e fazer ali uma palestra, e as pessoas choravam, aplaudiam, era costume, eles gostavam de ouvir. Quando Paulo chegou pregando em Atenas, eles ouviram Paulo. Quem é esse Paulo aí que fala demais? Quem é esse camarada aí? Quem é esse indivíduo? Porque eles gostavam de ouvir. Aí ele fala de deuses estranhos, de um tal de morto Jesus, um tal que ressuscitou. Quando ele falou de ressurreição, aqui para eles era algo assim tenebroso. Morreu. Para muitos ali é assim, morreu, acabou. O homem é só a capa que acabou, morreu, não fica de papo. Para outros, achavam que tinha que ter outras situações de mais prazer e tal, porque aí vem Paulo pregando essa mensagem que Paulo pregava, é a mensagem da cruz. E a mensagem da cruz começa: arrependei-vos. Que na cruz, ali foi mostrado, o homem sem Deus está debaixo de condenação. Na cruz está dizendo, há um escape. Na cruz está dizendo, há um caminho. E se você olhar para Hebreus 10, verso 20, você vai ver que pelo sangue derramado na cruz, ele rasgou a sua carne como um véu no tempo para rasgar de alto a baixo, e nos abriu um novo e vivo caminho que dá acesso ao Pai. Hoje, você pode aqui, no púlpito, aqui não é altar, aqui é púlpito. Nós chamamos por costume, convenção humana, púlpito, plataforma. Mas eu chego aqui, aí, lá na sua casa, lá naquele quartinho, lá naquele cantinho lá, você costuma dobrar o seu joelho, naquele sofazinho lá, naquele cantinho, na pé da cama, perto de não sei do que, e dobra o joelho. Lá, você fala direto com o teu Deus e teu Pai. Aleluia. Mas dirigindo eu falo também, fala. Mas tomando banho também, fala, Senhor. Quantas lágrimas são derramadas no chuveiro? E o rei que morreu na cruz, ele ouve, ele vê e ele sabe. Agora observe. Porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado. Está vendo a coisa aqui? Mas nós, a igreja, pregamos a cruz, pregamos a Cristo crucificado. E o que quer dizer aqui? Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus. É um escândalo. Um homem morrer na cruz nu, apanhando. Isso não pode ser a salvação. Isso é loucura, isso é absurdo, escândalo para os judeus e loucura para os crentes. Nós queremos um filósofo, alguém que fale bem, pronuncie bem palavras, que nos dê instruções. Morrer na cruz, coroa de espinho, os pregos rasgando seus tendões, os ossos, a carne ali, atravessando a carne, aliás, seus pés pregados ali, pendurados ali, 6 horas, das 9 da manhã na Maria, até as 3 da tarde. E quando o seu sangue começa a pingar, cair, quando ele dá um brado, escurece o céu, o sol não dá seu brilho, a terra começa a tremer, a se estremecer, porque tinha sangue inocente. A terra recebeu sangue de tudo quanto é gente, de guerreiro, de homens bons, maus, de prostitutas, de nobres, de plebeus, de todo tipo de gente. Mas o sangue inocente a terra não tinha recebido ainda, e foi caindo o sangue inocente, o sangue de Jesus, o sangue purificador, sangue remidor, sangue que compra, sangue que paga, sangue que liberta, sangue que nos coloca diante do Senhor, sangue que limpa todo pecado. Então ele morre, ele entrega, Pai, em teus mãos entrega o meu espírito. Ninguém matou assim, ele entregou a sua vida. Claro que mataram na cruz, mas ele entregou. Ele diz assim: ninguém tira minha vida, eu tenho o poder de dar minha vida e tornar a tomá-la voluntariamente. O Cordeiro de Deus foi e se entregou. Fica de pé agora, por gentileza. Fica de pé. Aleluia.
soberanamente, poderosamente, indubitavelmente. E ele se coloca entre os discípulos, depois de recitado, os irmãos reunidos no domingo, primeiro dia da semana, no dia que ele recitou, já no final da tarde, vindo lá do caminho de Emaús, se encontrou com aqueles irmãos, ele chegou e disse: paz seja convosco, entrou no meio deles e disse várias instruções ali. E tinha um discípulo especial, o esboço não sei nada. E tinha um discípulo especial, chamado João. E esse João andou com Jesus, contemplou Jesus, inclinou-se no ombro de Jesus, no peito, lá na última Páscoa, na primeira ceia. Ele estava com Jesus o tempo todo lá, quando ele foi julgado na casa de Anás, Caifás. Ele seguiu, estava junto. Quando ele morreu, ele disse: Senhor João, olha aqui sua mãe. Mulher, eis o teu filho. Porque quando alguém era crucificado, até a casa dele era destruída. Essa história está bem clara. Quando alguém ia para a crucificação, irmão Ronaldo, a casa daquele que era condenado à crucificação era desmontada, era queimada, acabou, não tem casa. Era destruída, para limpar o nome dele, porque era perverso, terrível. Mas nós estamos falando de alguém que tem um nome, que está acima de todo nome, que é o nome de Jesus. Que quando João viu, eu vou ler com vocês, olha o que está escrito, Apocalipse, capítulo 1, versículo 9. Eu vou ler e você vai adorando a Deus, e nós vamos encerrar. Diz o texto: eu, João, também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e paciência de Jesus Cristo. Estava na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Eu fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta, que dizia: eu sou o Alfa, o Ômega, o primeiro e o derradeiro. E o que vês, escreve no livro. E envia 7 igrejas que estão na Ásia: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes e a Filadélfia e a Laodiceia. E virei, agora estamos dizendo, e virei para ver a voz de grande trombeta. Lembra da cruz? Sua voz era fraca, machucada, cansada. Tem sede. Tem sede. A água da vida disse: eu tenho sede. Imagina você sentir sede. Eu tive uma experiência com um rapaz que chegou lá com um acidente, não sei o que é aqui, por causa da gente. Ele gritava: eu quero água. Eu não podia dar água para ele, porque vai fazer alguns exames. E não pode, mesmo, quem está esfaqueado, baleado, não pode. Acidente grave, muito perda de sangue. A gente coloca soro para fazer volume, né? Para não ter hipovolemia, ou seja, baixar o volume sanguíneo, volume de água no corpo. 70% do ser humano, 67% é líquido. Você baixar o volume, eu sofro choque hipovolêmico e morro. E Jesus estava perdendo sangue, e suor de sangue. Ele disse: eu tenho sede. Eu lembrei disso ontem, quando o pai dizia: eu quero água. Ele gritava: me dá água. Eu disse para ele: nós não podemos, nós estamos cuidando de você. Eu, 3 técnicos, um enfermeiro ou 2 e mais um médico, não podemos, estamos cuidando de você. Mas Jesus não tinha um técnico de enfermagem, não tinha um médico. Glória a Jesus, aleluia. Glória a Deus, tu és maior. Não tem ninguém para chegar ali, ó. Vou limpar o seu sangue. Deixa eu fazer um curativo aqui. Aí João vem, diz assim: e virei para ver a voz que falava comigo, e virando-me, vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido, não estava mais nu como na cruz, vestido até os pés, uma roupa comprida e cingido pelos peitos com um cinto de ouro. Não estava mais nu e ensanguentado ali. E a sua cabeça e cabelos eram tão brancos como a lã. Não estava cheio de sangue coagulado, aquela coisa horrível, medonha, horrível, repelente. Não, o seu cabelo e a sua cabeça eram brancos como a branca lã, como a neve. E os seus olhos, não é aquele olho fechado, roxo, inchado, tanta pancada, tanto cuspe, escarro e catarro nele. Não, naquele rosto, naquele olho, era como chama de fogo, aleluia. Como chama de fogo, Rei da glória, seus olhos e os seus pés. Lembra os seus pés, ferido na cruz, machucado, que não conseguia ficar em pé, machucava as costas, asfixia, doía, puxava, ficava machucado dali. Ele estava agora os seus pés
semelhante a latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. Ele tinha à sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada aguda e de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. Eu que recebo ele como fraqueza e como sabedoria de Deus, eu recebo ele com glória e poder. O seu rosto resplandecia como o sol, não era mais um rosto ensanguentado, machucado, escarrado, cheio de hematoma, mas um rosto resplandecendo como o sol, o Rei da glória. Aleluia! Olha isso. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada aguda de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. E eu, vamos dizendo, e eu quando o vi, caí a seus pés como morto. Peraí, João andava com Jesus, caminhou com Jesus, viu a necessidade, aqui agora está vendo ele em glória, para arrebatar em espírito, dia do Senhor, e viu Jesus na sua glória e na sua majestade. E eu tenho uma notícia para você, crente, sei que não tem dente na boca, sei que não sabe falar português direito, sei que não tem ensino médio, nem primário, nem coisa alguma, você que é mais humilde, mais simples, você vai estar diante desse rei, ele vai dizer: vinde bendito de meu Pai. Você vai ver ele em glória e poder, você vai ver ele em glória e poder. Escute, eu quando vi, caí a seus pés como morto. Ele chegou a desmaiar como morto aos pés do Senhor. Ele pôs por mim a sua destra, dizendo: não temas. Eu sou o primeiro e o último, e o que vivo, estou vivo, mas fui morto. Eu mesmo, vivo, mas fui morto. Mas eis que aqui eu estou vivo para todo sempre. Você não entendeu? Eu estou vivo para todo sempre. Você ainda não entendeu? Eu estou vivo para todo sempre. A glória dele, porque ele está vivo para todo sempre. Glória a Deus. E o que vivo e fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Amém. E tem as chaves da morte e do inferno. Ele tem a chave da morte e do inferno. Se alguém matar, ele não abrir, ninguém morre. Mas se matar, ninguém dá vida. Ou seja, ele pode matar, ele pode dar vida, ele pode fechar, ele pode abrir. E outra coisa, ele é o nosso Senhor, ele é o nosso Rei. Nós somos irmãos dele, somos filhos de Deus, andamos com ele anda conosco. Sou eu, estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho a chave da morte e do inferno. Ninguém vai morrer se ele não deixar, ninguém vai viver se ele não deixar. Ele é o Senhor, ele é Rei, ele é grande, ele é todo poderoso. Ouça, escreve essas coisas que tem visto, e as que são, e as que depois dessa hão de acontecer. Aí ele começa a dizer sobre o mistério das estrelas na sua destra. As estrelas são os anjos da igreja, e os 7 castiçais que viste são as igrejas. O castiçal, tipo, símbolo da igreja que vai iluminar, e os anjos aqui é o tipo do anjo da igreja, que é o pastor da igreja, das igrejas. Eu quero agora que você feche os seus olhos, curva a sua cabeça. Enquanto eu vou ler mais o último texto, você faça a sua adoração a Deus pelo cordeiro que você contemplou na cruz. Eu vou ler um texto, está aqui em Filipenses, no capítulo 2, do versículo 5 até o versículo 11, que diz assim: enquanto eu vou lendo, ouça com atenção. Se quiser adorar, quiser glorificar, quiser cantar, quiser render louvores, se ajoelhar, quiser debruçar diante do Senhor, faça isso. Esse culto está extremamente espiritual desde o começo. Esse culto está extremamente espiritual desde o princípio. Não é por minha causa não, querido. É por causa do Espírito de Deus. É por causa de Jesus em nosso meio. Eu também você vai adorando a Deus, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Olha de novo. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo semelhante aos homens, e achado na forma
humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, também Deus, o exaltou soberanamente. Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. E todo o joelho vai se dobrar, e toda língua vai confessar e vai dizer: Jesus Cristo é o Senhor, 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 para a glória de Deus Pai. É loucura para um, é desprezo para outro, não faz sentido para um, não faz razão para outro, mas para nós que pregamos a Cristo crucificado, é o poder de Deus, é o poder que salva, é o poder